Bem-vindo, predador! Eu aqui recuperando a mão aqui, mais uma vez em um cenário sensacional, numa praia que eu adoro, para iniciarmos esse módulo, o terceiro módulo, o terceiro capítulo, né? O terceiro módulo desses 21 princípios que você está aprendendo comigo, o terceiro módulo que é o desejo predador. É isso mesmo. Você precisa entender que as pessoas que realizam grandes obras, grandes empreendimentos, que conquistam aquilo que almejam, planejam, que praticam a fé na hora de iniciar algo, que praticam o seu ato de decidir e colocar em prática, eles conseguem acender esse desejo intenso de realizar algo, de realizar algo grandioso. Talvez você já deve ter percebido que você talvez conheça pessoalmente, ou você estudou, ou já percebeu aqui, tem na sua mente pessoas, artistas, empreendedores, filósofos, pensadores, não importa quem seja, mas você conheça aí, talvez pessoalmente, talvez não pessoalmente, mas pessoas que adoram fazer o que fazem, adoram trabalhar com o que trabalham, apreciam muito a vida. E você fala, nossa, eu tenho até força de vontade, mas essa minha força de vontade não está valendo nada. E sim, nessa primeira aula logo, né, tô até meio gaguejando falando que eu estou gravando muito, mas nessa primeira aula você vai entender que a força de vontade, ela não vale nada pelo seguinte: a sua força de vontade apenas, ela não vai ser o suficiente se ela não estiver conectada com aquilo que você nasceu para ser, com aquilo que você nasceu para realizar, com o seu propósito, com a sua pré-habilidade em desenvolver algo, com a sua pré-habilidade em conceber algo grandioso, algo de valor, algo que traga algum impacto não apenas a você, mas em especial quando esse algo que você nasceu para realizar, concretizar e fazer, ele traga impacto coletivo, tal qual eu estou fazendo agora. Então, Tubarão, você está me dizendo que eu tenho em mim, talvez eu não sei qual que é a sua realidade, mas você às vezes se percebe que está com preguiça de assistir a aula, está com preguiça de pegar as folhas lá e escrever aquilo que eu falei, você talvez pensa que você é diferente da maioria das pessoas, você não precisa nem anotar o que eu falei que você precisa anotar para se lembrar, mas então você percebe que, poxa, existe então um jeito de eu ativar esse desejo? Existe. Existe uma maneira de você ativar esse desejo intenso, e a primeira informação que eu quero dizer para você é porque que essa motivação inicial, essa força de vontade não vale nada. Quando você vê aí os grandes vídeos, os grandes canais de desenvolvimento pessoal, os livros falando que é importante que você desenvolva uma força de vontade, isso é muito bonito no início para uma pré-fase de se autoconhecer, de se autodesenvolver. Isso certamente é muito interessante, porém não se sustenta. Não se sustenta pelo fato de que não é contínuo e permanente. E para que você tenha resultados verdadeiros, resultados grandiosos, é importante que as suas atitudes, as suas ações, as suas tomadas de decisões, elas sejam contínuas, regradas e com uma certa força. E essa força, essa continuidade, ela só é concretizada se você estiver com o seu desejo combinado aí com aquilo que você nasceu para fazer, com a sua vocação. Eu diria que a sua força de vontade é um exemplo que eu sempre dou, assim, que eu acho muito interessante. É do equivalente a você pegar um corredor de corridas curtas, um corredor de tiro de 100 metros e colocar ele para correr uma maratona. Já viu como é que é a maratona de São Silvestre? Aquele monte de magrinho correndo lá, por quê? O corpo dele está preparado, são anos treinando para correr 42 quilômetros e não 100 metros. Porque se eu falar para você que a sua jornada vai ser uma maratona, talvez você pense, poxa, vai ser complicado. São 42 quilômetros. E muito que provável que a sua jornada para se atingir o sucesso seja muito mais difícil de concretizar que a maratona. Porém, eu posso te garantir que a maratona em tese é muito simples. A maratona ela pode ser concretizada com o simples ato de colocar em velocidade um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. E é nessa energia de realizar, é nesse desenvolvimento da sua maratona, da sua jornada para o sucesso, que você vai entender como é que você vai ativar esse desejo interno, esse desejo ardente. Essa é a palavra, ardente. Aqueles que realizam, aqueles que conquistam, aqueles que percebem que podem se tornar o verdadeiro predador do sucesso, eles têm esse desejo ardente de realizar cada etapa do processo até que ele atinja seus objetivos. Não apenas o desejo de estar no pódio, de subir o troféu, de estourar o champanhe e comemorar, de se divertir, de pegar o dinheiro, ir para um hotel bacana e comer comida boa. Não. Você tem que ativar esse desejo de concretizar o passo a passo, um atrás do outro, metro a metro, para que atinja centenas de metros, milhares de metros,
42 quilômetros, uma maratona, talvez uma competição de Ironman, quem sabe. Mas, para a primeira aula, tá interessante você saber que eu vou te ajudar a desenvolver esse desejo. E, então, vamos embora para a segunda aula, que na segunda aula você vai identificar qual que é, então, esse baú de ouro aí dentro de você, dentro de mim, dentro dessas pessoas que estão aqui me circundando. Existe um baú de ouro e você precisa aprender a como coletar todas essas riquezas, essas joias, esse verdadeiro emaranhado de riqueza, né, que existe dentro de cada um de nós. Na próxima aula você vai aprender a acionar o seu baú de ouro.